O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, porque o Espírito de Deus está aqui. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, oh Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Grandioso e maravilhoso Espírito Santo de Deus, glórias a Ti, Senhor, Deus poderoso, Deus de poder e glória. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida. É o que eu desejo a você hoje, em nome de Jesus. Que a tua semana seja abençoada, que as portas dos céus estejam abertas sobre você e que principalmente o Espírito Santo de Deus venha encher o teu espírito, venha a controlar o teu ser, venha a dirigir o seu viver. Que você possa ser cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo, que você possa ouvir e entender a voz do Espírito Santo agindo em você e dirigindo a sua vida, em nome de Jesus. Hoje comemora-se o dia de Pentecostes. E o que é o dia de Pentecostes? O dia de Pentecostes é o dia que a palavra Pentecostes, ela significa 50. No hebraico, ela significa 50. Ou seja, ela é 50 dias após a Páscoa. Pentecostes, ele ocorreu 50 dias após a ressurreição de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o Pentecostes, ele era uma festa que era celebrada pelos judeus para comemorar as colheitas feitas 50 dias após a celebração da Páscoa. Como a gente sabe, a Páscoa para os judeus marcou a saída do povo do Egito, povo de Israel do Egito,
né, sendo liberto da escravidão de Faraó. A correlação, a Bíblia, ela é um livro coeso. Ela é um livro onde tudo na Bíblia se correlaciona. A passagem, a saída do povo da escravidão do Egito, que foi determinado pela Páscoa, que é aquela janta que eles fizeram quando eles mataram o cordeiro e com o sangue do cordeiro passaram nos umbrais da porta para que o anjo da morte passasse pela casa dos israelitas e não matasse os primogênitos e matasse só os primogênitos dos egípcios. Aquilo ali foi chamado de Páscoa. Esse jantar ele determinou o dia em que o povo saiu do Egito, livre, liberto da escravidão de Faraó. A mesma coisa aconteceu quando Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, ele nos tirou da escravidão do pecado, da escravidão da morte, nos libertou e nós tivemos a nossa Páscoa. E 50 dias depois da Páscoa é comemorado o dia de Pentecostes. Eu queria ler com você um texto que está no livro de Deuteronômio, no capítulo 16, versículos 9, 10 e 11. E esse texto ele diz assim: contem 7 semanas a partir da época em que vocês começarem a colheita do cereal. Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus, e tragam uma oferta voluntária, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. E alegre-se perante o Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para a habitação do seu nome, junto com os seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas que vivem na sua cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem com vocês. Nesse texto nós vemos Deus determinando a festa das semanas, que é, como eu disse, a festa que era celebrada pelas colheitas que eram feitas 50 dias depois da festa da Páscoa. Em outro texto, em Atos dos Apóstolos, já no Novo Testamento, no capítulo 1, versículos 3 a 5, nós lemos assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus já estava dizendo aqui para os seus discípulos que o Espírito Santo desceria sobre eles e eles seriam batizados com o Espírito Santo. No mesmo livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 1 a 4, nós vemos assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas,
conforme o Espírito os capacitava. Esse foi o dia de Pentecostes, 50 dias depois que Jesus ressuscitou. Para nós, aqueles que já entregamos a nossa vida para Jesus, que aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, o Espírito Santo é aquele que conduz a nossa vida. Jesus, ele diz que o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Ele é aquele que intercede por nós junto a Deus com gemidos inexprimíveis. Quando nós não sabemos orar, o Espírito Santo nos ajuda em oração junto a Deus, mostrando e dizendo a Deus aquilo que são as nossas necessidades, aquilo que nós queremos falar. Sabe, muitas vezes o Espírito Santo conhece as nossas lágrimas. O Espírito Santo conhece os nossos gemidos. O Espírito Santo conhece o nosso coração. E o Espírito Santo é aquele que anda atrás de nós, nos dizendo: olha, o caminho é esse, andai por aqui. Olha, não vá por aí. Olha, não siga por aqui. O caminho é esse, siga por ele. Esse é o Espírito Santo de Deus. Existe um pensamento errado no meio dos cristãos, porque muitos cristãos, eles acham que o Espírito Santo de Deus, ele apareceu para nós, ele surgiu para nós só no dia de Pentecostes. Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa da Trindade. O Espírito Santo compõe a Trindade junto com Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos diz que o Espírito Santo estava sobre a terra antes de Deus começar a criação. Vamos ver isso lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, onde nós lemos assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Lá no começo, o Espírito Santo já se movia sobre a face das águas. O mesmo Espírito Santo que caminha conosco hoje, o mesmo Espírito Santo que nos foi prometido por Jesus, quando ele diz que ele, Jesus, tinha que ir ao Pai para que o Pai enviasse a nós o Consolador, o Espírito Santo, o Consolador. Sabe, nós precisamos, como cristãos, andar com o Espírito Santo. Nós precisamos, como cristãos verdadeiros, entender que nós temos que ter um relacionamento com o Espírito Santo. Chamar o Espírito Santo a andar conosco. Chamar o Espírito Santo a estar ao nosso lado durante o nosso dia. Termos a preocupação de não entristecermos o Espírito Santo. Sabe, quando nós nos assentamos na roda daqueles que escarnecem de Deus, quando nós participamos de conversas com palavras torpes, nós entristecemos o Espírito Santo. Quando nós nos colocamos em situações que a palavra de Deus nos diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
Quando eu faço essas coisas que não me convêm, eu estou entristecendo o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que nos traz a presença de Deus. O Espírito Santo, ele nos leva ao caminho do Pai. Aquilo que Deus tem preparado para nós, o Espírito Santo nos mantém nesse caminho. Sabe, o dia de Pentecostes, quando as pessoas falam que nós temos que ser batizados no Espírito Santo, hoje em dia existe uma coisa muito errada que diz que o Espírito Santo é só o falar em línguas. Ou as orações em outras línguas. Não. Todos os dons espirituais, eles nos são concedidos através do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que nós devemos ter em nossas vidas os frutos do Espírito Santo. Mansidão, domínio próprio. Nós temos que demonstrar nas nossas vidas os frutos do Espírito Santo. E esses frutos, eles vêm quando nós temos um relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. E nós precisamos tratá-la como tal. Muitas vezes nós não sabemos como orar. E quando nós não temos palavras, por exemplo, para orar a Deus, se nós chegarmos diante do Espírito Santo e falarmos: Espírito Santo, me ajuda a orar. Espírito Santo, você conhece o meu coração, você sabe o que eu estou sentindo. Me ajuda a transformar isso em oração a Deus. Nos colocarmos diante de Deus através do Espírito Santo, permitindo que o Espírito Santo nos guie até a vontade do Pai. Isso faz uma diferença muito grande na nossa vida cristã. Quando nós vamos fazer a obra de Deus e nós vamos pregar a palavra de Deus, evangelizar outras pessoas, o Espírito Santo nos dá autoridade. Tem um certo trecho da palavra de Deus que ela diz assim: quando vocês forem questionados pelas autoridades ou pelas pessoas, não se preocupem com aquilo que vocês tenham que falar, porque o Espírito Santo encherá a boca de vocês com aquilo que Deus quer que vocês falem. Nós precisamos permitir que Deus fale através de nós e que o Espírito Santo encha o nosso coração com a palavra de Deus, com autoridade, com poder, para que nós possamos fazer a obra de Deus. E como a palavra de Deus diz, quando nós pregarmos, abrirmos a nossa boca, os sinais e as maravilhas de Deus vão acompanhar a nós que cremos. Porque o Espírito Santo fará através de nós sinais e maravilhas. Sabe, o Espírito Santo, ele é tão precioso, tão importante, tão poderoso, que Jesus, durante todo o período que ele andou por sobre a terra, ele dependeu do Espírito Santo de Deus para fazer a sua obra, para fazer e realizar o seu ministério. Quando Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, ele sai do rio e é levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. Os milagres e as maravilhas que Jesus fazia, ele fazia através do Espírito Santo. Porque Jesus sempre foi cheio do Espírito Santo. E da mesma forma como Jesus tratava o Espírito Santo e era guiado e cheio
pelo Espírito Santo, nós também precisamos ser. Nós, como filhos de Deus, precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Precisamos buscar ser cheios do poder e das maravilhas do Espírito Santo, da graça do Espírito Santo, para poder amar as pessoas, para poder perdoar as pessoas. Nós precisamos andar cheios do Espírito Santo. E hoje, nesse dia de Pentecostes, eu quero fazer um desafio a você. Tanto a você que já entregou a sua vida para Jesus e muitas vezes tem a sua caminhada cristã de uma forma fria ou morna, sem ver muito ações do Espírito Santo ou ações de milagres e maravilhas, não sente muita autoridade para pregar a palavra de Deus. Como para você também que não entregou ainda a sua vida para Jesus, eu quero desafiar você hoje, nesse dia de Pentecostes, a chamar o Espírito Santo para perto de você, a trazer o Espírito Santo para a sua vida e dizer a ele: Santo Espírito de Deus, eis-me aqui, me conduz, enche o meu ser, transborda o teu poder na minha vida. Me ajuda a tomar as decisões. Me ajuda a ter autoridade diante de Deus. Me ajuda a ter autoridade para pregar para fazer a obra de Deus, para pregar o Evangelho, para expulsar demônios, para curar os enfermos. Me ajuda, Espírito Santo, a entregar a minha vida para Jesus, a entender o sacrifício que Jesus fez por mim. Vem sobre mim, Espírito Santo, nessa noite, nesse dia. Em nome de Jesus. Toma conta do meu ser. Sabe, uma das passagens do Novo Testamento, onde Jesus conversa com Nicodemos, que era um mestre da sinagoga da época, ele fala para Nicodemos que é necessário que o homem nasça de novo para que ele possa alcançar o reino dos céus, para que ele possa ser salvo. O homem precisaria nascer de novo. E Nicodemos pergunta para Jesus: mas Jesus, como que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar no ventre da minha mãe e ela vai me dar a luz novamente? E Jesus fala para ele: não, Nicodemos. Você nasceu da água porque foi batizado. Mas agora você precisa nascer de novo, sendo batizado pelo Espírito Santo. Jesus já estava dizendo, já estava mostrando que haveria a necessidade de sermos batizados pelo Espírito Santo. E nós podemos, agora, nesse momento, orar ao Espírito Santo pedindo a Ele que nos batize, que nos faça nascer de novo e que nos faça andar verdadeiramente nos caminhos de Jesus, para chegarmos ao Pai através de Jesus Cristo, na condução do Espírito Santo. Que Deus te abençoe poderosamente. Que o Espírito Santo possa vir sobre você nesse momento, nessa hora, enchendo você com autoridade, com poder, com glória. E que você possa sentir as maravilhas que os apóstolos sentiram no dia de Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos.
É o que eu desejo a você, em nome de Jesus. Amém? Dê o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Se você puder, assine o canal. Nos ajude a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Seja um missionário. Pegue esse vídeo, envie ele para todos os seus contatos, poste ele nas suas redes sociais. Nos ajude a levar a palavra de Deus para aqueles que precisam ouvi-la. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sobre a sua casa, sua família, sobre o seu trabalho, sobre todas aquelas pessoas que te rodeiam e que você ama, e que você seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus, abreijos para você e até o próximo vídeo.